antemão externar aqui a minha felicidade, a minha alegria de estar aqui dividindo essa live com o professor Windenberg Alencar. Como eu estava falando antes, esse é um evento da Regional, a Sobrafi Pernambuco, a qual o professor Windenberg é o nosso coordenador científico da Regional Pernambuco. Eu sou o tesoureiro da Regional Pernambuco, juntamente com o professor Marco Valois, que é o nosso diretor regional da Associação Pernambuco, e juntamente a professora Glívia e o professor Rafael Justino formamos a diretoria da Regional Pernambuco. E com certeza, esse ano tínhamos muitos projetos, né? Nós tínhamos o projeto já de estar realizando agora o Pernambucano, né? O nosso Coperfi, que infelizmente tivemos que adiar esse projeto para, a princípio está para novembro, mas até dentro desse cenário a gente nem sabe se será novembro, né? Mas enfim, vamos aguardar todas os andamentos, né, dessa doença no nosso estado. De toda forma, temos a certeza que estaríamos também realizando várias reuniões dos jantares que estávamos fazendo no ano passado, reuniões muito enriquecedoras aí em Recife, aqui em Petrolina, né? De forma diferente, de forma descontraída, através de jantares, cafés da manhã, enfim. E aí só nos resta saudade, né? Saudade de poder nos encontrar, de poder estar compartilhando do nosso conhecimento, mas a gente também não pode se omitir e temos que estar acompanhando toda essa tecnologia que temos a nosso acesso, né, facilidade, que é o Instagram, essas lives, para também estar fazendo o nosso papel como associação de estar divulgando, passando conhecimento, esclarecimento à nossa população e principalmente aos nossos colegas profissionais que estão também nesse combate direto da Covid. Então, dizer mais uma vez, se não é nos congressos que nós podemos estar agora, né, professor Berg, que a gente agora possa estar usando aqui, mas se sinta nesse momento abraçado por mim, por estar aqui dividindo, se não é um palco, se não é um palco de um congresso, né, nesse momento agora estar dividindo com você essa live. Uma satisfação muito grande e eu queria que você também pudesse aí já externar alguns comentários sobre essa expectativa dessa live. É um prazer, Fabrício. É uma live que a gente está saindo um pouquinho, vamos dizer assim, depois de todas as outras lives. E aí a gente vai tentar trazer nessa live uma experiência nossa, né? O que a gente tem aqui em relação ao que tem no mundo, qual o nosso comportamento, qual a evolução dos nossos pacientes, quais são os nossos números. Então, essa live sai um pouquinho atrasada em relação a tantas outras lives, e a ideia nossa não é muito repetir. Talvez alguma coisa fique repetida, que tem que tocar em alguns assuntos em relação a outras lives, mas que a gente possa trazer a nossa experiência. E aí a gente tem um mês, né, praticamente, de experiência, já tem um N de caso razoável, e a gente pode passar isso aqui, ou seja, o comportamento local dos nossos pacientes, né? A gente sabe que existe diferenças quando comparado os pacientes da China com os pacientes da Itália, os pacientes dos Estados Unidos. Tem um comportamento global semelhante, mas tem um comportamento um pouco diferenciado entre esses três. E quando a gente faz comparação com os nossos pacientes aqui, a gente vê também uns perfis diferentes em relação aos pacientes da China e os pacientes da Itália, principalmente, onde já saíram alguns artigos mostrando as características desses pacientes. E é muito bom quando a gente faz essa comparação, porque a gente começa a trazer o de fora e desenvolver, né, a nossa condição, ou seja, o tato do nosso paciente. Então, acho que eu tenho uma esperança que essa troca de informações, as informações que você tem aí, as informações que eu tenho aqui, ela será de crescimento, inclusive crescimento para nós, né? Para mim, para você, né? Sendo um pouquinho mais egoísta de todos, acho que a gente pode discutir aí e conversar bastante sobre isso, tirar as dúvidas, né? Estamos abertos para as perguntas aí, e daqui a pouco a gente faz uma introdução, né? E a ideia é que a gente possa discutir muito. Então, acho que a partir de um determinado momento, a gente abre para que as perguntas possam fluir e a gente possa discutir em cima das
ânsias de cada um, das dúvidas de cada um. Perfeito, professor. Antes, aqui agradecer já a presença de todos que estão aqui fazendo parte dessa live. Em especial, vou mandar um abraço forte ao nosso presidente da Sobrafi, ao doutor Flávio Maciel, que está aqui presente, que daqui a pouco vai estar em outra live. Vou pedir a todos que não saiam, fiquem conosco. Estou brincando. Vai estar difícil agora, rapaz. Vai vazar a nossa live. Por que você fez isso, rapaz? Não é, mas a gente esperar saber qual a live que o professor Flávio vai estar, competir é difícil. Como está praticamente todo dia fazendo um papel crucial, um papel de informação, de formação. E aí, professor Flávio, agradecer mais uma vez a todos os ensinamentos, a toda a sua condução à frente da Sobrafi nesse momento tão difícil, tá? Nesse momento tão difícil que toda a nossa... Nós vamos daqui a pouco discutir sobre a questão dos profissionais, né? Na formação desses profissionais, na dificuldade de falta de profissionais capacitados, e a gente sabe que a Sobrafi ela tem uma função primordial dentro dessa luta, e mais uma vez ela vem mostrando a sua história, né? Fazendo a sua história também dentro da Covid. Berg, então, para iniciar, eu queria fazer, eu tentei pegar alguns números de contextualização geral de Pernambuco, tá? Já que a gente falou um pouquinho sobre aspecto Pernambuco, interior, capital, eu tentei atualizar hoje, no dia 5, as últimas informações que nós temos de pacientes de Covid. Então, são 462 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, desses 58 novas mortes aqui no estado de Pernambuco, uma total de 9.325 pacientes com Covid no estado de Pernambuco, desses 5.794 no estado grave e 3.584 em estado leve, né? E aí me chama a atenção também que a taxa de letalidade dentro daqui de Pernambuco, ela tem uma taxa de letalidade alta, 7,8%, a maior do Nordeste, né? Ela só perde no Brasil para o Pará e para a Amazônia, 8 e 8,1, respectivamente. E aí a gente está dentro de um cenário difícil, né? E aí falando agora sobre o professor Berg, ele tem, além de referência de conhecimento como professor, ele também faz parte de 2 serviços, né, professor? Tem um hospital privado. E a gente hoje também saiu agora na televisão, tive a grata felicidade de ver o primeiro paciente, né, internado em Pernambuco, com diagnóstico de Covid, que estava no hospital ao qual você faz parte, privado, da rede privada, e ele passou, acho que em torno de 60 e poucos dias, e teve alta hoje, né? E aí eu queria que você falasse, professor, exatamente esse primeiro paciente em Pernambuco que tem a oportunidade de já estar participando do tratamento desse paciente. Quais foram as grandes dificuldades e aprendizados? Realmente foi um prazer, né? Esse primeiro paciente diagnosticado teve alta hoje. E aí, o que é que a gente tem de aprendizado com isso, né? Esses pacientes, hoje a gente tem um pouco mais de 95 pacientes que foram ventilados, tá? Computando todos os pacientes, a experiência do nosso grupo gira em torno de um pouco mais, como eu falei, de 95 pacientes que foram ventilados, somando todos, ou seja, os que foram a óbitos, e claro que tivemos paciente a óbitos, com essa taxa aí que o doutor Fabrício já colocou, né? E o que a gente tem visto em relação a outros, comparando com outros locais e outros países, realmente é isso, esse tempo de internamento longo e esse tempo de assistência ventilatória mecânica longa, né? Então, esses pacientes, eles têm ficado entre 2 e 3 semanas, a maioria de assistência ventilatória mecânica. E quando a gente leva para esse aspecto, é um pouco difícil. Às vezes o pessoal diz, não, é fácil ventilar o paciente COVID quando ele tem uma complacência boa, né? Eu não gosto muito daqueles rótulos de fenótipos, etc., mas tem aquele paciente que tem uma complacência boa. Não estou dizendo que ele tem uma complacência normal, boa. Eu estou considerando uma complacência acima de 30, que era o ponto de corte que a gente tinha para desmamar qualquer paciente, a gente considera uma complacência boa, né? Então, não é fácil quando você pensa que esse paciente vai ficar 15, 20 dias na assistência ventilatória mecânica. E essa tem sido mais ou menos a nossa média da maioria dos pacientes.
É óbvio que a gente tem pacientes que saem com um tempo menor, mas a maioria que foi estubado, que teve um desfecho satisfatório, foi realmente um tempo mais prolongado. E você ventilar um paciente por um tempo prolongado, entra todas aquelas questões de lesão pulmonar induzida pela estratégia ventilatória que você está empregando. Eu posso confessar, Fabrício, que em todo o meu tempo aí não precisa falar, para não ser um dinossauro aqui, mas em todo o meu tempo de terapia intensiva, eu nunca monitorizei tanto, né, esses pacientes de ventilação mecânica. Claro, não estou falando de pacientes COVID atrás, mas pacientes de ventilação mecânica, eu nunca monitorizei tanto. Nunca fui muito, nunca precisei, tive a necessidade de dia a dia estar fazendo estatística desse paciente, estar fazendo comparação profunda do processo ventilatório de ontem e hoje, o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje, certo? Monitorizando esse paciente para que a gente possa ofertar a melhor estratégia ventilatória e ser menos lesivo com esses pacientes, né? Então, é mais ou menos isso em relação a Perfeito. esse paciente que saiu. Uma É, característica. Pode não, falar, meu pode amigo. continuar, professor. Não, Uma pode continuar. característica, uma característica que a gente tem visto, né, já colocando um pouquinho mais na parte técnica, já que você fez essa introdução, quando a gente tem comparado esses pacientes que tiveram um desfecho satisfatório, que foram desmamados do ventilador, com os pacientes que tiveram um desfecho não satisfatório, com o óbito, a gente tem visto que 100% dos pacientes com desfecho satisfatório, eles apresentaram a média de mecânica power abaixo de 20. A minha média foi em torno de 18. É claro que a gente queria uma média de 12, mas alguns trabalhos mostram o ponto de corte relacionado à mortalidade abaixo de 20, então tivemos uma média em torno de 18. E dos pacientes que tiveram desfecho não satisfatório com óbito, a gente teve uma média de mecânica power bem mais alta, tá? Uma variabilidade muito grande de uma média acima de 20. Então, eu tinha um delta aí de desvio padrão enorme, né? Tinha uma heterogeneidade muito grande. Claro que a gente pode se perguntar, por que essa diferença? Eu posso até dizer, esse paciente que saiu, né, que foi desmamado, que foi estubado e teve uma média de mecânica power menor, provavelmente ele tinha uma condição pulmonar melhor e nos deu condições de fazer estratégia ventilatória mais protetora possível, mantendo essa mecânica power mais baixa. Essa é uma hipótese, né? E os pacientes que tiveram desfechos não satisfatórios, provavelmente tinha uma mecânica muito ruim, né? É a hipótese que a gente tem. Ele tinha realmente uma mecânica muito ruim. E nós precisamos lançar mão de estratégias um pouco mais agressivas em alguns momentos e talvez tenha aumentado essa mecânica power. Mas aí eu fico me questionando também. Essa mecânica power elevada, né, com essa variabilidade tão grande do desvio padrão, será que ela não contribui também para esse desfecho não satisfatório? Então, a gente tem que pensar que estamos ventilando esse paciente, mas potencialmente podemos estar induzindo a um maior processo inflamatório nesse paciente. Qual a sua opinião sobre isso? Com certeza, professor. A gente, assim, muitos começam a perguntar, né? A gente, em relação a aqui em Petrolina, a gente ainda, no hospital que eu trabalho, hospital universitário, a gente só teve ainda 2 pacientes, tá? Desses 2, um intermediário, que não teve necessidade de ser ventilado, e o outro, necessidade de ser ventilado. Ambos já tiveram alta, graças a Deus, conseguiram voltar para a sua vida normal, tá? E aí eu ainda trago muita experiência baseado, eu me lembro dos meus primeiros dias que ainda estava construindo meus processos, meu protocolo. Minha primeira pessoa que eu liguei, uma das primeiras pessoas foi o professor Berg, para já perguntar exatamente como estava a realidade dele, né? Você lembra muito bem disso, né, professor? E aí exatamente para começar a trocar, porque é como você iniciou a fala, a gente fica muito de literatura, muito baseado em artigo, e às vezes carente de entender, ver o paciente acontecendo com o seu paciente e ver aquela realidade. E aí, lógico, a literatura é perfeita, que nos dá todo um embasamento, dá toda uma diretriz, sabendo que vai existir modificações de um paciente para outro, de cenários diferentes, mas que nos dá um guia. E, mais uma vez, me faz a pensar, Berg,
a necessidade, mais uma vez, da importância de estarmos avaliando esse paciente, independente do que tenha, do que seja, né? Ou seja, essa monitorização, a importância de fazer com que os nossos profissionais eles entendam a importância de uma avaliação beira-leito, uma avaliação de uma mecânica, avaliação desses fatores relacionados ao drive pressure, ao mechanical power, ao P01, enfim, tantas coisas que nós falamos, nós discutimos em tantos congressos, em tanto nosso dia a dia, né? E que às vezes não era levado em consideração. Quantas vezes nós entendemos que esses marcadores eles predizem condições clínicas do paciente? Quantas vezes na minha passagem de plantão com meus colegas, a gente está mostrando e avaliando como está essa mecânica de forma horizontal. E muitas das vezes essa alteração da mecânica me prediz depois uma possibilidade de uma infecção que só vai ser diagnosticada depois de 24 horas, 48 horas. Ah, agora confirmou realmente, o leuco aumentou e agora, né, positivou alguma bactéria. E a gente já tinha esses dados na nossa mão, né? Ou seja, se eles estiverem bem tabulados, se eles estiverem muito avaliados, bem avaliados, na mão correta, você vai conseguir trazer muitas informações precoces, né? E aí a gente precisa cada vez mais fazer com que os nossos colegas entendam dessa importância da avaliação. E aí, dentro dessa perspectiva, em relação à questão da injúria pulmonar, é sabido, é notório que a ventilação mecânica, como eu sempre falo, todo o meu modo, quando eu vou falar de ventilação mecânica, eu tenho a oportunidade de falar de ventilação mecânica, eu sempre falo que ventilação mecânica é um mal necessário. Ventilação mecânica, a gente tem que entender que ela tem que ser rápida, passageira, e que o mais rápido possível a gente tem que fazer porque esse paciente saia do ventilador mecânico. Mas não é sair também de forma aleatória, porque, como a gente bem sabe, as lesões induzidas pela ventilação mecânica, as lesões induzidas pelo diafragma, elas não são relacionadas apenas pelo desuso, mas também pelo mau uso. Ou seja, utilizar demais esse músculo, sobrecarregar, isso aí vai promover distensão alveolar e, com isso, levar todo um processo inflamatório. E a gente tem que ter esse cuidado, ou seja, cada vez mais entender que uma prescrição balizada prediz uma avaliação muito bem conduzida. A gente precisa cada vez mais de profissionais coerentes, cientes da sua importância, mas principalmente sabendo avaliar o nosso paciente. Essa questão que a gente fala, por exemplo, eu não sei qual é a sua realidade, Berg, aí dentro do hospital, seja no privado, no público, relacionada a essa questão de tomografia, de fazer exame, de construção de diagnósticos, seja como não só como diagnóstico inicial, mas também como uma forma de ficar monitorando. Dentro da nossa perspectiva aqui, já adiantando, nós não temos esse padrão ouro, nós não vamos utilizar, nós temos uma tomografia, duas tomografias dentro do nosso serviço, mas ficou batido dentro do nosso protocolo que a tomografia ela vai ser utilizada apenas em situações muito específicas, muito ponderadas para pacientes, mas em pacientes que estejam na terapia intensiva, por exemplo, já confirmado, ele não vai ter o a mesma rotina que nós temos hoje para outros pacientes. Fazer uma tomografia de rotina. Vamos ver? Não. Ou seja, mais uma vez, a gente vai falar que a clínica ela é soberana. Ou seja, muito mais uma vez a gente vai ver que a mecânica do paciente associado a esses marcadores, como drive pressure ou mechanical power, vão nos dar indicadores de como estão sendo traçadas as nossas estratégias ventilatórias. Então, mais um momento para a gente mostrar o quanto é importante o nosso manejo, o quanto que nós falamos, aquele beabá de aula, o quanto isso é importante, né? E aí, eu acho que, dentro dessa perspectiva, eu queria também saber como é que está o seu serviço aí em relação à questão das imagens, seja para diagnóstico ou seja também para condução clínica. Esse mesmo cenário, professor Fabrício, que o senhor colocou aí, certo? Esse paciente que foi para a terapia intensiva, a transferência dele para a tomografia é muito difícil. E foi se optado por não fazer tomografia. As tomografias que nós temos são daqueles pacientes no início, né? Que ainda não foram para assistência ventilatória mecânica, que eu te confesso, é um número muito grande de pacientes, esses que estão fora da assistência ventilatória mecânica, que estão nas UTIs ou mesmo na enfermaria, eu não estou tendo chance de acompanhá-los por conta do N significativo que eu tenho que fazer. Eu passo todo dia 2, 3 horas tabulando dados e analisando dados só dos pacientes da terapia intensiva. E, como o senhor colocou, essa questão da monitorização de mecânica ventilatória, ela está sendo crucial
para eu poder conduzir esses pacientes, o nosso grupo poder conduzir esses pacientes da melhor forma possível, né? Eu tenho associado muito essas duas condições, tanto drive pressure como mecânica power, para conduzir esses pacientes e tentar reduzir ao máximo essas duas variáveis, né? Se eu não me engano, em 1995, um trabalho de Meduri, e o outro, eu não lembro qual é o autor, mas também em 1995, esses dois trabalhos, eles são trabalhos que para mim são clássicos, sabe aquele trabalho que você leva embaixo do braço? Eles são dois trabalhos que eles mostraram o comportamento dos mediadores do processo inflamatório. Interleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 4, interleucina 8, fator necrótico tumoral. E o que é que eles mostraram? O primeiro trabalho, eles fizeram o seguinte, analisaram a concentração sérica desses mediadores, né? E eles mostraram que os pacientes que tinham concentrações séricas altas e se mantinham com concentrações séricas altas ao longo dos primeiros dias, os primeiros 10 dias de ventilação mecânica, detalhe, paciente de SARA, esses pacientes eram mais morredores, a taxa de mortalidade era maior. E aqueles pacientes que tinham concentrações séricas mais baixas, né, e mantinham-se baixas ou reduzia mais ainda ao longo do tempo, eles eram pacientes de taxa de sobrevivência maior. Tiveram algumas críticas para esse trabalho, por quê? Porque foram concentrações séricas. Então, se é uma concentração sérica, eu poderia ter esse processo inflamatório aí mediado por uma outra questão que não fosse o pulmão, né? E aí, em 1995, o segundo trabalho, com lavado broncoalveolar, ou seja, vamos fazer a avaliação lá local, é esse órgão que nós estamos querendo, e aí nessa avaliação local, rapaz, canequinha da Sobrafi, né? Muito bem, professor. Lógico, lógico. Garoto aí, número 1, professor. Nessa avaliação local, do lavado broncoalveolar, eles encontraram o quê? Encontraram que esses pacientes tiveram o mesmo comportamento. Quem tinha concentrações séricas elevadas, mantendo concentrações do lavado broncoalveolar elevadas ao longo do tempo, eles morriam mais. Aí, o que é que está levando essas concentrações elevadas? Não é o nosso processo ventilatório? Não é nossa estratégia ventilatória com o biotrauma, com a telectotrauma, induzindo a estresse da parede alveolar, né? Em 2019, sai um outro trabalho onde ele mostra a relação da mecânica power em relação à sobrevida, né? Ele mostra essa correlação de mecânica power e sobrevida. E ele encontrou que mecânica power abaixo de 20 aumentava a sobrevida, né? E dentro das variáveis da mecânica power, ele encontrou que drive pressure, confirmando os resultados de professor Marcelo Amato, do trabalho de 2015, a drive pressure era também relacionada com mortalidade. Ou seja, mecânica power abaixo de 20, maior sobrevida. Drive pressure abaixo de 15, maior sobrevida. Então, é o que eu tenho buscado muito, né? E mexido muito nessas variáveis. Ou seja, qual a variável que eu estou querendo reduzir para que eu possa minimizar essa mecânica power. E matematicamente, a gente tem utilizado uma fórmula que tem uma correlação com a fórmula original, que aí a gente está aplicando no paciente em PCV. Eu estou conduzindo esses pacientes, o nosso grupo está conduzindo nossos pacientes em PCV. E aí eu estou calculando a mecânica power no próprio, com os dados de PCV. Eu não preciso da variação de volume, né, como a fórmula original. E aí, nessa fórmula, entra 4 variáveis. Entra a drive pressure, entra a frequência respiratória, entra a PIP e entra o volume corrente gerado, certo? Então, com essas variáveis, a gente observou que se eu reduzir a drive pressure desse paciente, eu vou reduzir uma segunda variável, que é o volume corrente. Então, em algumas vezes, a gente até prefere aumentar um pouquinho a frequência respiratória, reduzindo a drive pressure, claro, se a minha retenção do CO2 permitir isso, para que a gente possa reduzir essa mecânica power do paciente. Professor, então, isso, como você colocou... Oi. Não, vá, termine seu raciocínio. Eu já vou lhe fazer uma segunda pergunta. Como bem colocado na sua fala, é monitorização contínua disso. Se o meu paciente estiver excelente, não teve nada, ele está sendo monitorizado a cada 12 horas.
Então, a gente não está monitorizando uma vez a cada 24 horas. Ele está ótimo, está excelente, não teve nada, está, como dizem, redondinho, sem alteração nenhuma. Uma monitorização de manhã e uma monitorização de noite. Se ele tiver mais intercorrências, que faça-se outra monitorização. Então, é mais ou Professor, menos isso, essa estratégia. deixa eu fazer agora, ver se o senhor concorda. A gente fazer como fosse um caminho de um paciente, certo? Vamos imaginar esse paciente chegando no nosso serviço, seja no pronto-socorro, na emergência, seja esse paciente depois evoluindo com a piora e indo para a intubação, tá? Antes, então, só para a gente fazer um raciocínio numa linha, e aí eu acho que tentar esclarecer, ajudar a todos que estão aqui, que a gente não sabe, a todos aqueles que estão agora assistindo nossa live. A gente tem pessoas que estão com um maior conhecimento, pessoas que de repente não estão com tanto conhecimento, com dúvidas diversas. Primeira pergunta, professor, relacionado aos pacientes ainda intermediários. Linha de conduta, ventilação não invasiva. É um tópico que a gente está começando a discutir, a assistência ventilatória não invasiva. Estamos começando a construir esse protocolo de ventilação não invasiva. Agora, claro, ventilação não invasiva com segurança. Tá? O que a gente está pensando, o nosso protocolo é ventilação não invasiva com interface não ventilada. Eu não posso gerar aerossol de forma nenhuma. E dentro do protocolo, está bem amarrado o quanto eu vou fazer de ventilação não invasiva. Então, ventilação não invasiva, deliberadamente, não fazer. Perfeito. Não fazer. Eu tenho que estar extremamente bem amarrado para dizer, olha, não deu certo a ventilação não invasiva. O nosso maior receio de fazer a ventilação não invasiva nesse paciente é a monitorização desse volume corrente. Porque aí, quando eu posso fazer PSILE, né, esse paciente na ventilação não invasiva, ele pode estar fazendo um volume corrente muito alto. Isso. E eu posso também estar retardando a intubação desse paciente. E quando esse paciente for intubado, ele já tem dois problemas. Esse pulmão inflamado pela própria patologia e agora inflamado porque eu retardei com o suporte ventilatório não invasivo. Então, estamos montando ainda essa estratégia de ventilação não invasiva, voltada principalmente para os pós-extubação. Mas pode ser que algum paciente tente no pré, fazer um teste de ventilação não invasiva, e assim a gente não está concordando muito com o teste de 1 hora, é um teste de 30 minutos. Então, ventilação não invasiva, deliberadamente, a resposta é não fazer. Perfeito. Eu tenho ainda receio em relação à ventilação invasiva. Quem sabe, quem me conhece, quem já teve a oportunidade, sabe que eu sou um fã número 1 da ventilação não invasiva. A gente luta tanto pela ventilação não invasiva, em detrimento da ventilação mecânica invasiva, em alguns momentos, né? Mas eu fico muito preocupado dentro desse Brasil, geograficamente, de tantas diferenças de pessoas que estejam à frente da condução. E eu fico muito preocupado quando ele diz, pode fazer uma ventilação não invasiva e aí ser mal interpretado e imaginar que de repente agora pode fazer para todos, né? E aí eu concordo plenamente, entendendo que a ventilação não invasiva ela pode sim, como já foi colocado na literatura, né? Em situações adequadas, em situações corretas, num ambiente de pressão negativa, associado com a válvula, uma máscara não ventilada, que você consiga botar um filtro, enfim, todos esses critérios podem ser sim utilizados. Agora, quando a gente imagina qual desses setores ou dessas realidades existe hoje dentro do nosso contexto Brasil, aí a gente tem que se perguntar, de repente vai ser 1%, 5% da nossa realidade, né? Ao mesmo tempo, mesmo você levando em consideração que você tem esse cenário ideal, partindo desse pressuposto, então, principalmente para os pacientes que estão chegando, ou esses pacientes, como você falou, do pós-extubação, a gente tem muito essa preocupação exatamente com a questão da PSILE, né? Que seria exatamente essa injúria pulmonar auto-infligida, que pode estar exatamente aumentando a lesão induzida, a nossa conversa que a gente estava tendo iniciando, sobre a questão da lesão induzida pulmonar, por esse aumento dessa sobrecarga pulmonar, desse esforço adicional. Então, além disso, que os trabalhos até agora, a gente sabe que muitos desses trabalhos ainda são escassos e os que tem ainda não tem uma qualidade, não é um ensaio clínico randomizado, com, enfim, para a gente ter uma melhor qualidade de avaliação, mas eles trazem sempre ainda essa ressalva ainda de não ter uma boa resposta
para esses pacientes, ou seja, um risco de aumentar o retardo dessa intubação e, com isso, aumentar o risco de mortalidade, né? Então, ter essa ressalva, então, sempre eu acho que não existe nenhum protocolo na vida que a gente deve ser cego, dizer não deve de jeito nenhum, né? São salvas as exceções, que a gente tem uma situação de dizer isso não se deve de jeito nenhum. A ventilação não invasiva ela ainda continua sendo não a primeira opção, sendo uma opção possível, mas principalmente analisando esses custos-benefícios, principalmente levando em consideração ao risco de contaminação da equipe. Tá? A literatura, alguns estudos já mostrando também aí em relação à questão da ventilação não invasiva, também o sistema de alto fluxo, né, professor? O sistema de alto fluxo, ele também podendo ser uma das opções. Mas, da mesma forma, eu acho que o que estamos ponderando serve para tanto ventilação não invasiva, como também sistema desse alto fluxo. O custo-benefício e a avaliação do risco, principalmente na relação da contaminação de uma equipe. Professor, continuando. Então, o paciente agora, ele evoluiu para a insuficiência respiratória, foi, então, pedido. Eu vou só responder aqui, professor, que também eu acho que é uma coisa importante, eu queria também ouvir sua opinião. A colaboradora, a colega aí, que eu vi aí, Franciele, ela perguntou sobre a questão da prona em respiração espontânea. E aí, literaturas também ainda divergentes sobre fazer ou não fazer, né? Sabendo de antemão, do ponto de vista fisiológico, nós sabemos que a região posterior, ela promove uma melhor aeração, ela promove uma melhor volume, né? Com isso consegue fazer que haja melhor troca gasosa. No entanto, tem alguns que advogam contra, porque exatamente pode fazer com que haja esse aumento desse esforço do paciente, promovendo também essa piora dessa lesão e só postergar uma necessidade de intubação. No entanto, existem 3 artigos que já falam melhores. Se fazer essa pronação, você teria melhora da oxigenação. E eu me retorno, professor, há muito tempo atrás, né? Não sou também desse tanto tempo, né, como o senhor, mas a gente lembra que no início, no tempo das pronas, né, dos trabalhos de Gattinone, a gente sempre tinha uma melhora da oxigenação, até então sem nenhuma melhora da mortalidade. Até que se foi modificado vários cenários, né, várias situações, parâmetros, dentre eles o tempo, né, de realização dessa prona, em que momento fazer essa prona. E hoje nós sabemos que a prona está instituída para pacientes com índice de relação PF, oxigenação, PaO2, FiO2, abaixo de 150 e com tempo mínimo de 16 horas a 20 horas, desde que você leve em consideração se esse paciente está tendo ou não resposta à prona. Aí eu vou fazer só esse paralelo, porque hoje a gente sabe que o pronar ele vai ter essa melhora de oxigenação. Mas também, mais uma vez, me preocupa muito quando a gente fala em pronar, nas unidades de enfermarias, nas unidades, de repente, de UPA, onde as pessoas não tenham todo esse cuidado, não tenham toda essa condições de monitorização e deixar o paciente pronado achando que tem que passar ali 2 horas, 3 horas. E aí não está monitorando tão próximo desse paciente e esse paciente começar a dar sinais de falência e com isso aquela intubação que de repente poderia ter uma intubação seletiva, que a gente fala eletiva, ou seja, ainda com uma determinada reserva respiratória, cardíaca, esse paciente agora tem que ser intubado numa situação de urgência e emergência, perdendo todos aqueles critérios, colocando mais risco ao processo da intubação. Então, eu queria também saber sua opinião, se aí dentro do hospital, algum desses hospitais que você coordena, se está fazendo uso dessa possibilidade, desse recurso. Professor Fabrício, olha, concordo com a sua colocação. São 3 trabalhos que a maioria das pessoas estão apoiando, os que eu conheço, né? Esses 3 trabalhos, infelizmente, eles não são tão fidedignos, porque o dos que eu conheço, né? É aquele guia da 2ª província da China, onde no guia ele junta 3 coisas. Ele junta posição prona, ele junta ventilação não invasiva e ele junta restrição hídrica. Ou seja, é um protocolo que reduziu a intubação desses pacientes. Se eu estou juntando 3 coisas, o que é daqui que reduziu a intubação do paciente? Então, já é questionável o resultado desse, que é um protocolo. Como o senhor falou, resultados duplo cego ou caso controle, eu não vi, né? O outro estudo, ele prona com o paciente em ventilação não invasiva e em catéter nasal de alto fluxo, que tem pressão positiva. Então, o paciente não está totalmente em respiração espontânea, né?
E o outro estudo, acho que é de 2010, se eu não me engano, que realmente foram pacientes em respiração espontânea, que nesse estudo o resultado foi ao acaso. Se eu não me engano, 6 não foram entubados e 5 foram entubados. Ou seja, 6 e 5, isso é resultado ao acaso, isso não mostra nenhuma diferença estatística. A minha colocação e o meu pensamento em relação à prona cai exatamente no que o senhor colocou algum tempo atrás nos trabalhos de prona em ventilação mecânica. O que é que não deu certo, né, algum tempo atrás, quando se pronava os pacientes de ventilação mecânica? Porque eles morriam, não tinha melhora de... não tinham resultados satisfatórios, não tinham melhora de oxigenação. Porque prona era a última manobra, né? Quando o cara já estava morrendo, aí dizia, vamos pronar, que não tem mais jeito, para ver se dá certo. Quando prona em ventilação mecânica passou a ser a primeira manobra, os resultados começaram a serem promissores. É o mesmo raciocínio que eu tenho para esse paciente em ventilação espontânea. Se você vai querer pronar esse paciente, prone quando ele ainda estiver razoavelmente bem. Não vá usar essa prona em ventilação espontânea como manobra de resgate, porque o resultado pode ser desastroso. E aí sim, eu vou entubar esse paciente, quer dizer, eu não, né? Esse paciente vai ser entubado numa condição desfavorável. Então, se vai pronar, prona quando ele estiver lá nos 90 de saturação. Não espera o cidadão cair para 80, 76 de saturação. Claro, alguns colegas postaram aí, né, que tiveram resultados satisfatórios, mas eu não sei se isso foi ao acaso. Eu me questiono, uma vez que eu não tenho controle desses pacientes. Então, a minha indicação, vai pronar? Vai. Olha, prona quando ele estiver razoavelmente bem. Quando ele estiver com a saturação de 90, já vai lá e prona. Porque 90 de saturação periférica, ele já pode estar com 88, considerando o desvio padrão, o erro padrão da monitorização de periferia, né? Então, não indico, né, a prona como resgate, certo? E aí, uma coisa muito bem colocada pelo senhor, professor. Esse paciente, quanto menos instrumentos eu tenho, mais difícil é a monitorização. Então, quando o meu paciente está em ventilação mecânica, eu tenho tudo para monitorizar esse paciente, né? Quando ele está em espontâneo, eu tenho um oxímetro e o olho. Então, significa dizer, esse paciente que foi pronado em ventilação espontânea, eu tenho que estar passando o olho nele muito mais vezes para avaliar o resultado dessa minha manobra. Porque se ele tiver em declínio, né, um comportamento em declínio das variáveis desse paciente, ele teria que ser entubado e não insistir em uma manobra que eu estou vendo que vai estar fadada a um insucesso nesse paciente. Então, essa é a minha posição em relação à prona desses pacientes em ventilação espontânea. Perfeito. Professor Fabrício, só uma coisa. Acho que travou aqui a minha live, então eu não estou vendo perguntas. Está travada em uma única pergunta aqui, então quando tiver perguntas aí, por gentileza, o senhor conduz. Perfeito. Eu estou fazendo, vamos seguir a sequência aqui, o raciocínio, Pronto. Ou seja, paciente agora, eu vou fazer com que esse paciente tenha insucesso no seu processo, na sua tomada do oxigênio terapia, já falando sobre ventilação não invasiva, quando ponderar sim ou não, fazer a respiração, a pronação e respiração espontânea, sim ou não, e imaginando então que esse paciente agora tenha evoluído para uma insuficiência respiratória com a necessidade de ser entubado, tá? E aí eu queria exatamente já pegar alguns ganchos que você colocou, me permita atirar o senhor, agora já entrando na intimidade, daqui para o final já não sei já passou os 30 chamando. Primeiros 15 minutos da live, já está tudo bem. Já está tudo resolvido. Então, então esse paciente agora de insuficiência respiratória, a gente fala agora quais são os parâmetros, né? Como a gente vai ajustar esse paciente. Mais uma vez, falando sobre também, enfim, né? Eu não vou ser contra, mas a gente tem que seguir a modernidade, né? Os fenótipos 1, 2, low, height, enfim, né? O que esteja mostrando lá na minha avaliação da minha mecânica, se é complacência baixa ou alta, o que é que você vai fazer? Assim eu entendo, né? Mas para a gente ficar bonitinho, dizendo que a gente está acompanhando a literatura, né? Dos artigos. Então, esses pacientes, então, a partir daí, professor, se esse tem tomografia, teoricamente, que chega para você já dando alguns sinais, você já pode melhorar, já pode traçar uma conduta. Se você também não tiver tomografia, modelo raiz, vamos fazer a avaliação, a partir dessa avaliação, começar nossas estratégias. E aí eu queria, então, começar a ponderar esse passo a passo dessas ajustes iniciais da ventilação mecânica. Veja, professor, nós optamos por fazer um protocolo único inicial, certo? E não fugiu muito da maioria dos protocolos. A gente inicia com a PIP de 10, inicia com a frequência em torno de 20, 25,
um FIDO2 de 100%, um drive pressure de 15%, um tempo inspiratório em torno de 0,8 a 1 segundo. Ou seja, é o que padrão, protocolo de quase todo serviço, eu acho, para esses pacientes de COVID. E a partir disso aí é que a gente vai começar a fazer as titulações. A primeira titulação nossa é a titulação da FIDO2, né? A gente quer minimizar o estresse oxidativo e o nosso objetivo é uma FIDO2 mais baixa possível que esteja relacionada com aquela faixa de saturação entre 93 e 96. Então, titular FIDO2. E aí, em seguida, a gente passa a titular o drive pressure, buscando os 6 ml por quilo de peso, se a gasometria me permite isso, né? Mas sabendo que eu tenho uma faixa de variação aí entre 4 e 8 ml por quilo de peso, dependendo da minha drive pressure e da minha ventilação alveolar, e titular a PIP, né? É um ponto extremamente interessante. Eu tenho pacientes aí que eu estou ventilando, que o nosso grupo está ventilando com PIP de 6. E está muito bem. Porque quando a gente titulou a PIP, foi a PIP que me deu o melhor volume. Foi a PIP que me deu a melhor complacência, a PIP que me deu o melhor comportamento de mecânica. Então, aquela coisa de titular a PIP pela saturação, ao meu ponto de vista, não está sendo um foco no nosso protocolo. Então, PIP está sendo ventilada, aliás, está sendo titulada pela mecânica. Então, eu quero a minha melhor PIP para a minha melhor mecânica. Porque à medida que eu tenho uma PIP de 6, se eu aumento o PIP buscando, entre aspas, melhorar a saturação, eu tenho um paciente que já tem um espaço morto elevado, né? Principalmente esse paciente que tem uma complacência mais alta. Então, ele não está oxigenando bem porque ele tem um espaço morto significativamente elevado, né? Se esse espaço morto está elevado pelo distúrbio hemodinâmico, pelo distúrbio da coagulação, microcoagulação, né, dos microtrombos, eu aumento essa PIP e aumento mais esse espaço morto, comprimindo os poucos capilares que estejam funcionando. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é titular drive pressure. Como eu falei, a gente busca tentar reduzir a mecânica power desse paciente. Tá? Saiu um trabalho, acho que há uma semana atrás, 2 semanas, não me lembro, agora já no final do mês, mostrando o comportamento, mostrando as características de uma região da Itália, se eu não me engano, Lombardia, uma coisa assim, né? E aí uma das características que me chamou a atenção, o valor da PIP médio utilizado lá, eles têm um número maior do que o nosso, 10, eu acho. foi 14. Não, teve um trabalho de 14, o valor médio da PIP, né? E isso me chamou muita atenção e eu fiquei muito feliz quando eu fui ver a estatística dos nossos trabalhos, dos nossos pacientes aqui, né? E aí, quando eu fiz essa estatística, a gente ainda não tinha 90, tinha 78 pacientes, e a nossa média de PIP ficou em 9,4. Então, eu fiquei muito contente que estávamos conseguindo ventilar esses pacientes com uma potência mecânica, né, um pouco mais baixa. Estávamos induzindo a energia liberada um pouco mais baixa nesses pacientes. E quando eu fiz estratificar dos pacientes que tiveram sucesso no processo de desmame, a gente encontrou uma PIP de 8. A média da PIP nos pacientes de sucesso de desmame foi uma média de PIP de 8. Então, é essa mais ou menos a nossa estratégia inicial. Para todo paciente que entra no suporte ventilatório, né? Não é uma receita de bolo, mas é a estratégia inicial. A partir da estratégia inicial e das titulações, a gente vai trilhar a melhor estratégia ventilatória para esse paciente. Perfeito. Aí, exatamente, estava vendo que era entre 12 e 16, né? Deu uma média de 14 nesse trabalho lá do Lombardia. Eu lembro, estava lembrando agora, puxando aqui na memória esse artigo. E aí uma coisa interessante, professor, que aqui também alguns colegas já colocaram aqui, eu acho que o professor de Jaci, mandar um abraço aqui, enfim, tanta autoridade que eu estou vendo passando aqui na live, né? Que honra. Eu não estou vendo ninguém, infelizmente, por isso que eu não estou falando nada com ninguém, gente. Está travado aqui a minha passagem de caracteres, não sei porquê. Toda a Regional Pernambuco está aqui. Então, o professor de Jaci aqui, ele fez uma pergunta falando sobre a questão da utilização da PIP, né? Utilizar a PIP versus FiO2, se daria para estar utilizando. E aí, assim, dentro do nosso cenário, acho que é interessante a gente falar, professor, essa questão da PIP, né? Eu acho que a titulação dessa PIP, tentar em cima da drive pressure, também o
o nosso amigo André Siqueira também falando sobre essa questão, ou seja, a PIP em cima da drive pressure. Entender que essa drive pressure, como já foi colocado aqui muito bem para o professor Widerberg, a gente tem que buscar sempre trabalhar com essa drive pressure abaixo de 15 e a gente, em cima desse pensamento, entender que um dos fatores que vai fazer com que essa drive pressure esteja aumentada vai ser o volume corrente elevado, né? Então, por isso que a gente trabalha, vai tentar trabalhar com esses valores em torno de 6 ml quilograma peso predito inicialmente, né? E um outro fator que pode estar fazendo é a questão de uma PIP, né? Essa PIP ou muito elevada ou também muito baixa, né? Porque poderia estar fazendo hiperdistensão ou também fazendo atelectasia. E aí, principalmente pensando nessa hiperdistensão, a gente vai tentar achar essa PIP ideal. Uma vez nessa PIP ideal, através dessa. Agora, mais uma vez, a avaliação da mecânica, se o seu paciente é um paciente que está nos primeiros. Você colocou lá, não sei qual é a estratégia, uma estratégia de uma PIP de 10 inicialmente, enfim, e você conseguiu botar o volume de 6 ml por quilograma peso predito, e percebeu que essa drive pressure ela está abaixo de 15, fez a primeira gasometria, a gasometria está dentro das suas trocas gasosas aceitáveis, deixa ali. Vamos tentar aos pouquinhos depois baixar essa PIP de acordo com a oxigenação do seu paciente, com a complacência do seu paciente. Tente, se o CO2 dele estiver fazendo algum momento, lhe permitindo você poder baixar, se a drive pressure estiver um pouquinho acima de 15, tenta baixar um pouquinho esse volume corrente. Aí você vai poder chegar em 5 ml por quilograma peso predito, e até você poder chegar em 4 ml por quilograma peso predito, levando em consideração outras alternativas, que é aumentar a frequência respiratória e, inclusive, permitir a hipercapnia permissiva, né? Então, eu acho que sempre é importante você, depois que você utilizou essas ferramentas de tentar achar essa PIP ideal, através do cálculo da PIP ideal, tentou deixar em cima desse ml, 6, 5 ou 4 ml, e mesmo assim seu paciente ainda está fugindo dessa drive pressure, é na hora que a gente vai começar a utilizar outras estratégias. Agora, eu já queria entrar nesse ponto agora, manobras de recrutamento alveolar. Vai ser necessário, em que momento vão ser. Então, de Jaci, só falando a responder de Jaci, dentro do nosso serviço, como eu disse, dentro do nosso protocolo, nós usamos sim com a nossa primeira paciente, que foi uma paciente também muito grave. Ela passou conosco quase 15 dias de ventilação mecânica e a gente não estava titulando PIP todo dia, tá? A nossa titulação não era pelo modo oficial, né? A incremental, depois decremental. Nós fizemos isso em um momento. A partir dali, a gente começou mais a se guiar em cima da tabela PIP FDO2, da ASNET. E foi uma forma para garantir uma saturação acima de 94, 96, como foi bem colocado, professor Winderberg. A única coisa que a gente tem que ter, que o pouco que eu estou aprendendo pela literatura e o pouco que eu tive de experiência, como falei, dessa primeira paciente, é mais uma vez com pacientes com SARA, mais ainda. São pacientes que a gente tem que ter muita paciência. A gente tem que ter muita paciência com a necessidade de baixar as PIPs ou necessidade de baixar FDO2. Ter paciência, porque eles têm uma labilidade muito grande do ponto de vista de PO2. Então, não sei qual também se isso tem sido a realidade, professor, a percepção de professor Berg. Como eu disse, a minha experiência ainda está pouca do ponto de vista de aplicabilidade no paciente COVID, mas que eu também não acho que diferencie muito dos outros pacientes com SARA muito grave, tá? Então, eu acho que essa seria a principal pensamento, ou seja, ventilar em cima. Se você utiliza o power, a mechanical power ou a drive pressure como seu marcador principal para tentar otimizar e fazer com que ele baixe esse drive pressure, levando em consideração o volume ideal em cima de 6 a 4 ml por quilograma peso expedito. Lembrando que a literatura fala para esses pacientes, teoricamente, tipo 1, ou pacientes que têm a complacência muito elevada, permitir até trabalhar com ml de 6 a 8 ml por quilograma peso expedito, e inclusive com volume, com PIPs menores, como o professor Winderberg já está trazendo relatos dos pacientes dele, que aí já tem um número bem considerado, né? um número expressivo de pacientes, para dizer, ó, a média de pressão que está trabalhando é em torno de 9. Então, mais uma vez, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a literatura fala, porque eu me lembro quando eu estava construindo meus primeiros protocolos, era baseado de pouquíssimos trabalhos, e onde a gente já se dizia naquele momento, a PIP média é 14. Então, já pensava em iniciar pensando, ó, se você não sabe, está escuro, já começa com 14. E hoje eu já digo, será que teremos que utilizar sempre uma PIP média de 14? Mais uma vez, a avaliação individual, ela vai fazer com que a gente tenha essa diferenciação. E, mais uma vez, Fabrício, um paciente do tipo 1, ele pode evoluir para o tipo 2.
né? E aí a gente tem que estar preparado, saber como avaliar esse paciente e saber também oscilar essas variações de PIPs e de volumes correntes com esse paciente. Mas, professor Berg, fala aí também em relação a essa situação da titulação da PIP. Veja, no nosso serviço, como eu coloquei, todos os pacientes a PIP é titulada pela mecânica, tá? Então, a gente não utiliza a tabela do ARNet, e eu respeito todo mundo que utiliza, mas eu tenho uma reserva dessa tabela, principalmente naquele paciente onde ele tem uma complacência boa, né? Mais uma vez, volto a repetir, quando eu digo complacência boa, isso não estou dizendo que a complacência é normal, porque para mim, um paciente grave como esse, que tem uma complacência de 40, para mim está boa, concorda? Não está normal, minha complacência estática normal vai ser de 60 a 100, mas ela para mim está excelente, está boa. Então, nesse paciente que tem uma complacência boa e tem uma hipoxemia significativa, essa hipoxemia não foi necessariamente por uma disfunção de mecânica, por uma disfunção pulmonar. Ele não tem colapso alveolar, ele não tem necessariamente um grande shunt, né? O que é que está justificando essa hipoxemia desse paciente? Provavelmente o espaço morto gerado pela lesão hemática, a lesão hematológica, né? Pelos microtrombos. Então, aí eu tenho uma certa reserva em relação ao uso da tabela do ARNet, por quê? Porque nessa condição esse paciente está exigindo uma FI mais alta, né? E aí, se ele está exigindo uma FI mais alta e eu vou para a tabela do ARNet, fatalmente eu posso estar colocando uma PIP mais alta. Uma PIP que poderia não estar sendo condizente com a mecânica. E daí eu poder estar fazendo algum grau de distensão desses pacientes. Então, a única reserva que eu tenho em relação à tabela, né, do ARNet seria nesses pacientes. Quanto aos outros pacientes, a gente não está utilizando, porque protocolou, e aí para ser protocolo e ficar mais fácil todo mundo seguir um raciocínio único, qualquer paciente está sendo titulado pela mecânica. Mas quem está utilizando a tabela para os pacientes que têm uma mecânica não muito satisfatória, eu acho que ela pode ser aplicada sem essa reserva. Essa é uma reserva minha, tá? Não estou dizendo que tem isso na literatura. Esse é um ponto de vista particular meu e por isso que eu preferi não utilizar a tabela, já que a gente pensava inicialmente que teria poucos pacientes e daqui a pouco começou a explodir. Como eu falei, hoje a gente tem um pouco mais de 95 pacientes. E aí a gente não pode ter, com um número grande de pacientes entrando, e todo dia eu tenho paciente sendo entubado, a gente não pode ter viés, né, ou vários caminhos dentro de um protocolo, que aí complica mais ainda. Perfeito. Entendeu? É, Esse é o meu raciocínio. mas dentro dessa processo da PIP, do cálculo da PIP ideal, vocês vão fazer a homogeneização, vocês fazem o processo de homogeneização, e aí nessa homogeneização, Sim. essa PIP vai até quanto, professor? Aí já entra numa pergunta aqui de Juliana Andrade, perguntando exatamente sobre os protocolos de manobra de recrutamento alveolar. Veja, vamos primeiro pensar. Suponha que eu coloquei lá meu paciente com PIP de 10, tá? E aí a relação PO2 e FiO2 desse paciente inicialmente ficou um pouco abaixo de 150, tá? A gente não vai, só com esse contexto, já indicar a pronação, tá? Então, no nosso protocolo, o que é que ficou? Eu tenho um paciente com a PIP 10, foi aquela condição inicial, dos parâmetros que a gente já falou aqui, e se a relação PO2 dele não está satisfatória, a gente vai fazer a mini titulação de PIP. Porque eu vou indicar pronação depois de otimizar a minha estratégia ventilatória, né? Vai que eu otimizo a estratégia ventilatória, ele vai para uma relação de 180 e não tem indicação de pronar. Eu vou fazer uma conduta, né, que vai fadar o insucesso. Então, o que é que a gente faz? Mini titulação de PIP. Como que a gente faz? Se o meu paciente é um paciente longilíneo, não tem um abdômen globoso, vamos dizer, eu vou mini titular a partir de uma PIP de 20. Né? Vou com essa PIP para 20 e faço titulação decremental. Ou seja, eu faço uma manobra que a gente chama de otimização da CRF. Não seria uma manobra de recrutamento ainda, né? Se esse paciente é obeso, tem um abdômen mais globoso, a gente vai com essa PIP para 24. Tá? E aí, a partir de 24, faz decremental. Ou seja, a cada 2 centímetros de água em 2 minutos e avaliando a melhor mecânica pulmonar. E aí a gente fica com aquela PIP de melhor mecânica pulmonar.
Se eu encontrei PIP de 14, eu vou ficar em 14, né? Em relação à PIP que eu tinha anteriormente, que era uma PIP de 10. Se com essa PIP de 14 melhorou a saturação, que a gente vai esperar que melhore, se ele estava com 10 e encontrei uma PIP ideal de 14, então eu estou partindo do pressuposto que recrutei unidades alveolares. E no momento que eu recrutei, provavelmente essa troca vai ser otimizada. E aí essa saturação vai subir, a minha relação PO2-FiO2 vai ser otimizada. Tá? Isso seria o mini recrutamento, certo? A mini titulação, aliás, de PIP. Desculpa, mini recrutamento não, mini titulação de PIP. E aí o senhor falou, professor, a respeito da questão do recrutamento. Isso, manobra de recrutamento. Rotineiramente, a gente não está fazendo manobra de recrutamento, tá? Nesses pacientes, a gente fez manobra de recrutamento. Se eu não me recordo, posso estar falhado que alguém tenha feito em alguma coisa, mas pouquíssimos, menos de 10 pacientes foram feitos manobra de recrutamento, certo? Muito menos de 10. E essa manobra de recrutamento, ela não chegou a ser a manobra de recrutamento clássico. Saiu um editorial, acho que no The Lancet, se eu não me engano, e ele considerou, sim, a manobra de recrutamento para os pacientes mais graves. E aí, o que é que a gente tem como manobra de recrutamento? Ou aquele paciente que é o extremamente obeso e não tem condições de pronar, porque a gente considera prona uma manobra de recrutamento, né? Ou seja, quando eu não tiver uma logística satisfatória para pronar aquele paciente, eu vou fazer a manobra de recrutamento, essa é a nossa consideração. Ou aquele paciente que pronou e não foi responsivo à prona. Então, a gente tenta uma manobra de recrutamento. E aí, a gente tenta a manobra de recrutamento nos moldes clássicos, não chegando aos valores máximos. Ou seja, a gente vai para uma PIP até 30 centímetros de água, né? Aquele recrutamento alveolar que a gente fazia há algum tempo atrás. PIP de 30 com delta de 15, depois a gente vai fazer o cálculo decremental. Tá? Então, essa é a manobra de recrutamento que a gente considera ser realizada. Foi realizada em alguns pacientes. Um paciente foi responsivo, tá? Ele não tinha condições de ser pronado por conta da obesidade, era um paciente que tinha um abdômen globoso enorme, não tinha condição de prona, tinha indicação, ele foi responsivo. Outro paciente, que inclusive foi estubado ontem, e aí para ver que às vezes a gente precisa tirar o pé, botar o pé no freio e não ser agressivo nas nossas estratégias. Então, era aquilo, concluindo, né? A gente pronou um paciente, ele não foi responsivo, foi feito manobra de recrutamento, ele não foi responsivo, e aí preferi dizer, vamos deixar como está. A colega, como eu falei, ela disse, não vamos mais mexer no paciente, né? A diarista de lá dessa UTI, e eu disse, concordo, deixa como está e vamos acompanhar o conteúdo de O2 desse paciente. Ele tem uma relação PO2-FiO2 baixa, né? Ele se mantinha em torno de 120, tinha dias que chegava a 100, 110, mas o conteúdo de O2 era bom. Então, se o conteúdo de O2 era bom, eu preferi não ser mais agressivo com esse paciente, tá? E monitorizar essa oferta na periferia. Resultado, essa estratégia, ele foi estubado ontem. Então, deu certo a estratégia. Eu acho, professor, que, lógico, o protocolo serve para nos guiar, várias situações estão aí para nos manejar, mas desculpa estar sendo redundante na fala muitas das vezes, mas não existe um livrinho mágico que infelizmente alguns estão querendo agora, né? Dizer, como eu vou fazer, como seria isso? Infelizmente, tem que estar avaliando o paciente beira-leito, tendo esse controle, como se nunca tive tanta necessidade de avaliar tanto, de estar por dentro de tantas informações desse paciente para que as tomadas de decisões elas sejam mais assertivas possível, né? A individualização dessa avaliação ela é altamente importante. Lógico, é evidente que as outras estratégias para ventilar um paciente com SARA grave, as estratégias necessárias para ventilar, evitar as lesões induzidas, nós já temos essas ferramentas. Nós temos agora saber utilizar no momento correto, na hora certa, com o paciente correto. Então, é mais nesse cenário, lógico, é evidente que aqui a gente busca trazer um pouco as nossas experiências, né? E em cima dessas experiências, dá um norte. Né? Mas não dá para a gente imaginar que todos os pacientes eles vão se comportar dessa forma. Então, me lembro muito bem dentro desse processo de treinamento. Acho que uma coisa que eu já queria falar daqui a pouco
uma pergunta que eu vou deixar para no final, tá, professor? Mas já vou adiantar, que foi antes de começar essa live, eu coloquei no meu Instagram, permitir que pessoas colocassem dúvidas, né? Para a gente já estar aqui discutindo, mas até agora a gente está fazendo só um caminho do paciente e ainda não abrir espaço para dúvidas do que eu já tenho aqui colocado. Mas dentro de uma das perguntas que me chamou a atenção foi exatamente quais foram os desafios encontrados por a gente diante das equipes e como as equipes estão se comportando dentro desse cenário de tanta dificuldade. E aí, já falando um pouquinho, uma das coisas que eu tenho batido muito, que eu acredito muito, é exatamente o processo da educação continuada, né? Nós temos que, eu imagino que se você trabalha já num cenário onde esses processos eles já são bem consolidados, onde se falar em protocolo, em POPs já é uma coisa natural, onde se falar em rotinas, em avaliações já é uma coisa natural, mesmo assim a gente precisou fazer alterações, mesmo assim a gente mobilizou treinamento, capacitação, dúvidas, porque quer não quer um cenário novo. E que todo cenário novo requer esse medo, requer toda essa dificuldade. Eu fico muito preocupado numa situação de hospitais em que, que não existia toda essa cultura, porque isso não se cria de uma hora para outra. A cultura de processo, de protocolo, de tratamento baseado em evidência, não se cria de uma noite para outra, né? Nós estamos vendo aí dentro dos nossos cenários as carências de leitos, as carências de materiais, mas principalmente as carências de profissionais capacitados, né? E aí a gente fica, quando a gente pensa agora no fisioterapeuta como protagonista desse processo, será que todos nós estamos preparados para estar diante desses pacientes graves? Será que todos nós estamos sabendo da responsabilidade? Porque tudo, eu digo, tudo aquilo que faz com que a gente cresça, aumenta a responsabilidade. Né? Tá muita gente aí vibrando. Ah, que a fisioterapia, agora todo mundo fala da fisioterapia, tudo certo, ótimo, maravilhoso. Que bom. Mas nós temos que entender que à medida que nós crescemos, aumenta a nossa responsabilidade. E aumenta o foco. E é chamar atenção e dizer, será que todo serviço nós estamos com fisioterapeuta de ponta? Conduzindo o manejo desses pacientes? Será que nós, na hora que nós temos agora morte de pacientes, nós vamos cortar na nossa carne e entender que a fisioterapia também pode estar envolvida nessa mortalidade desses pacientes? Então, nós temos que estar cada vez mais preocupado nesse processo, preocupado em estar se capacitando e preocupado em cada vez promover uma fisioterapia de excelência. E isso não era para ser apenas no Covid, não. Isso para ser desde o primeiro dia que você decidiu botar o pezinho dentro da unidade de terapia intensiva. Isso serve para qualquer um, para qualquer paciente, porque todos os pacientes necessitam de uma fisioterapia e atendimento de qualidade. Não é apenas os pacientes de Covid. Mas voltando, professor, e aí, voltando para falar um pouquinho sobre agora esses pacientes que agora, porventura, eu acho que é um dos mais polêmicos, para mim, um dos mais difíceis até então, porque dentro que eu estava na perspectiva de o paciente estava estubar o paciente, eu, lógico, querendo, mais uma vez, sempre buscar a referência baseada em evidência, e eu procurava baseada em evidência. Não tinha muita coisa, não, de evidência para falando especificamente no Covid, né? Mas, mais uma vez, a gente tem as histórias, o que a gente já aprendeu de vida, o que a gente entende de fisiologia e fisiopatologias, e a gente foi colocando as nossas experiências, as nossas percepções. Quando eu faço, a gente é um grupo, né? O grupo que a gente faz parte, e a gente foi então construindo os protocolos, professor. E aí você agora tem muito mais capacidade de falar diante do seu quantitativo de pacientes para falar um pouquinho sobre desmame, professor. Tem alguma novidade sobre desmame com esses pacientes? Veja, professor, a gente construiu um protocolo. Eu só queria, se me permitir, responder duas perguntas bem rapidinho que eu vi que passaram aqui. A primeira pergunta é que alguém colocou o que considerava ser responsivo. Acho que foi em relação à posição prona. A gente considera a responsividade se ele teve uma melhora de 20 na relação PaO2-FiO2. A gente considera a responsividade, tá? E a outra pessoa perguntou quando mantém supino e quando retornar para a prona. A gente mantém em prona se ele for responsivo por 16 horas, né? Supina esse paciente e com 4 horas faz uma nova gasometria. Se essa nova gasometria mostrou uma relação PO2 acima, PO2-FiO2 acima de 150, não vai ser pronado. Se tiver abaixo de 150, indicar prona novamente. Então, só
respondendo essas duas perguntas. Perfeito. Bom, quanto ao protocolo de desmame, professor, o que é que a gente fez? Eu construí um protocolo de desmame baseado na literatura. Como um excelente colocado, professor Fabrício, não tem nada escrito. Então, eu saí juntando algumas coisas que eu pudesse construir um protocolo mais palpável para desmamar esse paciente. E foi um protocolo simples, resumido. Esse paciente foi desmamado em PS. Eu sou adepto de desmame em tubo T para a população, para determinadas populações, excluindo aqueles casos que tem que ser em PS. Mas esse paciente não. Esse paciente a gente construiu um protocolo para desmame em PS. E aí, desmame em PS ficava aquela coisa, eu vou fazer desmame em pressão de suporte e como é que eu faço a avaliação desse desmame? Então, tentamos puxar para uma certa exigência de uma confiabilidade maior nesse resultado do teste de autonomia respiratória e não um teste de respiração espontânea. E o que é que nós fizemos? PS de 5, PIP de 5, com FI abaixo de 40, não desmamamos com 40. De preferência que ele tenha um FI de 30. Qual o racional? Se eu preciso oxigênio terapia para esse paciente pós-desmame, se ele consegue com 30, eu tenho uma margem de até 40, sabendo que eu não posso fazer alto fluxo quando ele estiver em ventilação espontânea. Então, foi esse o racional de puxar esse FI um pouco mais para baixo. Por que PS de 5, PIP de 5? Porque tem um trabalho, se eu não me engano, 2014, é depois de 2010, eu não sou muito bom de datas não, que acho que o autor principal é Zhang, onde ele faz um ponto de corte de RRS com os dados do ventilador. Né? E aí, nesse trabalho que ele pega o próprio volume corrente, quando o pessoal faz IRRS no ventilador e pega o IRRS, aliás, desculpa, quando pega os dados do ventilador MPS e pega os dados do IRRS do ponto de corte de 105, isso não bate muito bem. Porque se ele está em assistência ventilatória mecânica, significa dizer que ele tem um suporte. Né? Então, se ele tem um suporte, eu não posso considerar como um tubo T, o ponto de corte de tubo T. Então, esse trabalho de Zhang, o que é que ele observou? Ele observou que os pacientes desmamados com esse protocolo PS de 5, PIP de 5, o ponto de corte que estava relacionado com o sucesso do IRRS, utilizando os dados do ventilador nessa estratégia, era de 75. Então, foi esse protocolo que eu ajustei, né? Ajustei um pouquinho a FI para ser um pouco mais baixa, tá? E ajustando esse protocolo, ainda puxei o ponto de corte para 70 do IRRS. Mas, assim, para nossa felicidade, nenhum paciente que foi submetido ao protocolo chegou perto desse ponto de corte. O maior que a gente chegou de IRRS foi de 50, né? Então, esse é o protocolo que a gente fez para todos os pacientes e quando a gente implementa o protocolo de desmame, eu estou dizendo que é um teste de autonomia, né? Eu prefiro diferenciar teste de respiração espontânea, para mim é tubo T. Se eu estou com o suporte do ventilador, eu vejo como um teste de autonomia ventilatória e não um teste de respiração espontânea. Então, esse teste de respiração espontânea a gente implementou como sendo o nosso protocolo, baseado nesse trabalho do Zhang, e os resultados têm sido excelentes. Professor, A gente, se eu não me engano, são 14 ou 15 pacientes estubados. me permita, então, dentro desse seu quantitativo, desses seus dados, tiveram pacientes com falha? Não, Não, aí vocês estão não. com sucesso, né? Não tivemos falha de desmame. Tivemos um paciente reintubado, mas também não considerado falha de extubação. Ele foi reintubado porque foi um evento à parte. Ele foi reintubado porque fez uma crise convulsiva. Então, não se considera falha de extubação. Nem foi falha de desmame. Foram 12 horas depois, se eu não me engano, ele fez uma crise convulsiva e foi reintubado. E pouco tempo depois, ele já foi extubado novamente e teve alta. Da alta da UTI, inclusive está no apartamento. Porque eu já estava pensando em cima desses valores, depois avaliar a possibilidade de sensibilidade e especificidade, né? De repente, depende do seu tempo aí que você vai ter, pode estar. Eu estou um pouco, não vou dizer que é triste não, que eu quero que Petrolina a gente não tenha tanta necessidade de ventilar tanto paciente, mas como a gente tenta trabalhar muito em cima de indicadores de quantidade, eu estou carente, querendo que uma planilha mais cheia, exatamente para conhecer melhor o perfil da nossa população, né? Não está apenas entendendo a população dos pacientes que estão na Europa, na China. Entender a nossa população é muito importante. Então, esses dados que você traz da sua realidade, aí, do seu hospital,
ele traz para a gente uma maior, vamos dizer, não sei dizer se é mais assertivo, mas traz mais perto da nossa população, né? O nosso perfil da nossa população, que faz com que a gente busque estratégias mais assertivas dentro da nossa especificidade, né? Então, isso é muito importante. Eu também tento trabalhar muito em cima do nosso perfil, do que está ventilando no HU, para tomar estratégias de mudança de ação, não apenas levando em consideração os protocolos europeus ou brasileiros que saem de algum lugar, que às vezes não se aplicam à nossa realidade ou apenas serve como um parâmetro inicial. Perfeitas as considerações. Eu só vou reforçar, eu acho, professor, em relação a também uma das dificuldades que nós temos aqui, ainda falando sobre desmame, é que dentro do nosso processo do checklist para extubação, nós fazemos, a gente tem dentro do nosso processo a avaliação do Cuff Lake Test, né? Ou seja, o vazamento. E aí a gente sabe que não vamos estar fazendo esse modelo de avaliação dos pacientes, exatamente para evitar que haja a despersonalização e, com isso, a formação de aerosol e risco de contaminação. E também a literatura fala sobre a questão de não utilizar a corticoide de forma preventiva para pacientes que, porventura, possa evitar os escridores laringeu, né? Visto que a maioria desses pacientes eles vão perdurar em torno de 2 a 3 semanas em ventilação mecânica, né? Do ponto de vista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, já saiu um parecer dizendo que, em relação à tracostomia, essas tracostomias devem ser ponderadas depois de 21 dias de ventilação mecânica, exatamente evitando fazer essa tracostomia, não vou nem dizer que é precoce, né? Abaixo de 21 dias não seria precoce de forma alguma, mas de forma alguma, não ponderar e deixar para fazer depois desse tempo, né? E como a literatura está falando em torno de 2 a 3 semanas, esses pacientes de ventilação mecânica, seria então um tempo para a gente estar tentando manter ele em ventilação mecânica e tentar, nesse momento, progredir para o desmame. E aí, dentro da nossa, primeiro, não sei como é, também queria saber a sua experiência, dentro do nosso processo aqui, esse paciente que a gente não conseguiu fazer a avaliação do Cuff Lake Test, apesar de fazer essa avaliação corriqueira da pressão de CAF durante 3 vezes durante o dia, a gente sabia que essa paciente, a gente tem uma situação específica dessa paciente, ela teve necessidade de trabalhar com pressões um pouco mais elevadas, fatores intrínsecos da anatomia dela, e aí a gente ficou com muito receio de fazer o escridor. E aí, para ela, nós fizemos um protocolo, a parte médica, né? A parte médica fez um protocolo de iniciar um corticoide 24 horas como forma profilática, mesmo da literatura mostrando para as patologias gerais, né, que não se deve fazer o corticoide profilático. E não sei dizer se sim ou não, porque a gente não sei se ela tivesse estubado sem um corticoide, se ela poderia ter ou não ter um estridor, né? Mas, graças a Deus, após essa estubação, ela não apresentou o estridor. E, mais uma vez, a situação que você já ponderou. A gente tem que ponderar que esses pacientes não vão pós-ventilação não invasiva. Eu me sinto muito seguro, né? De, às vezes, tomar esse risco. Vamos estubar, mesmo que tiver mais ou menos, vamos estubar, porque a gente tem a ventilação não invasiva como a nossa ferramenta de manter ou garantir o melhor suporte. E a gente agora tem que refazer nosso pensamento, dizendo, olha, eu não tenho ventilação invasiva. Então, os cuidados eles têm que ser dobrados, né? Os riscos têm que ser cada vez mais calculados na tentativa de acertar e fazer o menor risco de uma nova reintubação, aumentando todos aqueles riscos que nós já sabemos de aumentar a pneumonia associada à ventilação e aumentar a mortalidade desses pacientes. Aí eu queria saber, e corticoide também, professor, vocês estão ponderando ou não? Sabe dizer em relação a isso? Rapaz, até agora a gente teve a mão de Deus ali e não tivemos estridor laringeu, né? Era uma coisa que eu estava pensando. Rapaz, quando a gente tiver estridor laringeu, como é que vai ficar? E até agora não tivemos essa experiência desconfortável ainda, né? Mas sabendo que ela pode acontecer e aí vai ter que ponderar, sim. Certo? Em relação à extubação, fora a questão agora do desmame, processo do ato da extubação, professor, alguma consideração a mais, alguns cuidados a mais? Antes de só falar sobre isso, eu sempre falo, para independente, gente, qual seja, hoje eu estava fazendo processo de treinamento com a equipe aqui do Hospital Universitário, nós estávamos tendo hoje admissões de concursos, e aí o que a gente tem feito praticamente diariamente é treinamento intensivo, não só da parte da fisioterapia, mas enfermeiros, técnicos, enfim, todas as equipes. E uma coisa que eu estou deixando bem claro no processo do risco da infecção é a paramentação. Ela deve estar presente em qualquer momento, né? Não existe nenhum momento que diga, vai ter a caixinha, vai ter isso, vai ter uma pressão negativa, vai ter o que danado que for que tiver. Você vai ter que estar
bem paramentado. Então, que isso aí fique bem claro para todos os profissionais de saúde, para estar sempre paramentado. Uma coisa que me preocupa também, que eu queria refletir com todos aqui, é a nossa também falta da cultura do cuidado nosso. Não é nem com o paciente, é nosso. Conosco mesmo, com nossos familiares, com os nossos que nós amamos. Que é achar que o paciente... Eu vou dar um exemplo. Aí entra, às vezes, um paciente dentro de uma vermelha, na emergência, e disse, eita, esse paciente deve ir embora. Aí, quando ele, depois de 2 dias, ficou lá e disse, eita, esse paciente agora é suspeito. Aí fica todo mundo, meu Deus do céu, ele é suspeito. Certo. Mas eu pergunto, e se ele não fosse suspeito, quais os critérios de cuidado que você já estava fazendo com você mesmo? Ou seja, eu tenho que esperar a positividade do paciente para começar agora a ter cuidado, de me cuidar, de paramentar, de ter todos os cuidados da segurança do paciente e do profissional. Então, mais uma vez, eu trago essa reflexão a todos. Ou seja, nós estamos num cenário que não dá para saber de onde está vindo mais a infecção. Então, quem é que vai estar, que não vai estar? Né? E sabendo que 80% das pessoas que vão estar convivendo vão estar assintomáticos. Então, não tem, nesse momento agora, a gente não deixar de estar em alerta, em vigília. E essa vigília não quer dizer que tem que você estar paralisado. Você tem que estar alerta. Alerta para o risco, e em cima desse alerta para o risco, quais são os cuidados que eu tenho que ter perante ao meu paciente e à minha equipe. Tá? Então, são esses os cuidados assim, que eu queria trazer. Então, professor, eu queria saber, em relação à extubação, tem algum cuidado a mais a ser levado em relação aos processos em que vocês estão fazendo? Paramentação. O grande problema e a grande chance de contaminação se dá quando você acha que está com a segurança maior. E você acha quando está com a segurança maior, às vezes quando você está fora do paciente se disparamentando, é aí que você contamina, né? Por exemplo, quando eu comecei a minha sintomatologia, eu fiquei me perguntando, eu não tive nesses dias contato com nenhum paciente. Nesse período eu não tinha contato com nenhum paciente quando comecei a minha sintomatologia do meu quadro lá do Covid, né? E onde é que eu me contaminei? Provavelmente com alguém que fosse pouco sintomatológico ou talvez assintomático. Então, no momento da extubação, paramentação total, né? É o capote, face shield, máscara N95 bem posicionada, né? Que é uma coisa muito boa para a gente que utiliza óculos, que a gente sabe quando a máscara não está bem posicionada, porque começa logo a velar o óculos, né? Começa a fazer o vapor e velar. E aí muita gente, às vezes eu vejo, colocar um esparadrapo para proteger e colocar a máscara por cima. Quando você coloca esse esparadrapo na pele para colocar a máscara por cima, a máscara não está bem aderida. E a probabilidade de contaminação existe. Então, assim, não existe uma fórmula até agora mirabolante que você vai extubar esse paciente e não vai fazer aerossol. Ele vai tossir, né? Já vi algumas coisas, eu prefiro não comentar, mas algumas técnicas que foram meio duvidosas do que fizeram, né? E, assim, a técnica que eu vi, que nós não adotamos ainda, mas que talvez fosse um pouco mais promissora, era, no momento da extubação, colocar esse paciente numa máscara de VNI, por alguns minutos, segurando essa máscara, com um filtro HME conectado nessa máscara. Eu acho que foi o que talvez fosse um pouco mais promissor, foi essa técnica que eu vi aí. Mas os pacientes têm sido estubados e o profissional paramentado. É isso que tem que acontecer. Porque você fica pensando, se eu estubar, ele vai tossir, vai. Então, depois que eu estubar esse paciente, nunca mais eu entro no quarto, porque ele vai tossir em algum momento. Até que é uma das principais sintomatologias do Covid. Então, muito bem colocado por você, Fabrício, é paramentação. Eu não posso relaxar isso aí de forma nenhuma e eu não posso pensar em me paramentar. Se ele é suspeita, eu tenho que me paramentar, eu tenho que me proteger antes e não esperar um resultado positivo. Até porque a gente sabe que estão existindo os falsos negativos. Concorda? Então, eu posso ter um paciente totalmente sintomatológico, com todos os sintomas presentes, e existe a possibilidade dele ser negativo no primeiro teste. E aí, eu vou dizer que ele não tem Covid? Inclusive, já tem um trabalho, né? Eu não lembro se foi um trabalho ou um editorial falando sobre isso. Que se você tem todos os sintomas e o seu exame foi negativo, você é profissional do front, você se considere Covid positivo, né? Então, eu não posso ficar me respaldando em um resultado de detectável ou não detectável, tá? Eu tenho que me paramentar o tempo todo. E até agora,
não temos tido problema. Claro que teve o medo inicial de toda a equipe, foi uma coisa que você tocou aí, Fabrício, que é um dos problemas que a gente teve, toda a equipe, eu e todo mundo, claro, tem o medo, e esse medo é salutar, porque quando você tem um medo, você tem um freio. Quando você não tem o medo, você não tem um certo freio e você faz as coisas de forma deliberada. Então, o medo, nesse momento, ele é extremamente salutar. Claro, um medo Não paralisante. mediano. Isso. Exatamente, não paralisante. Porque aquele medo onde eu vou me chocar, onde eu vou chorar, onde eu vou entrar em crise de pânico, esse não é bem-vindo. Mas o medo que vai me dar um freio, esse é excelente. Eu acho que todos nós, em profissionais de saúde, em toda conduta, a gente precisa ter um certo receio, um certo medo. Ah, mas é um recrutamento que eu sei fazer. Tenham medo. Porque se for de rotina, você vai ferrar o seu paciente, que recrutamento é lesivo. Ah, eu sei colocar os meus parâmetros. Tenha medo, monitorize, porque os seus parâmetros podem ser lesivos. Então, esse medo inicial foi bom, minimizou um pouco esse medo e o transformado na equipe em uma certa segurança de paramentação. Então, o processo de intubação tem sido, até agora, um processo de intubação normal e ninguém entra no leito desparamentado, até porque nas nossas UTIs, boa parte delas são leitos isolados, ou seja, são apartamentos que é a UTI humanizada. Nesse momento, claro, não está humanizada, porque eu não posso ter acompanhante dentro, né? Mas são apartamentos individuais. Então, o profissional entra, paramentado e sai, para que a gente possa dar segurança maior a esse profissional. Só mais um ponto, professor. Acho que, pensando, recapitulando todos os pontos que a gente já foi abordando, parada cardiorrespiratória, tá? Eu acho que é um ponto, eu acho importante para estar falando numa situação de pacientes que estejam ou em respiração espontânea com Covid ou suspeita de Covid, ou os pacientes em ventilação mecânica com suspeita ou com Covid confirmado. E aí aí é bom falar também, esqueci, é bom reforçar. Existem dentro do site da Sobrafir, tá, gente? Então todos vocês possam acessar o site www.sobrafir.com.br. Existem lá diversos documentos produzidos pelos diversas autoridades da Sobrafir, diretores, colaboradores, enfim, de vários temas que foram polêmicos, temas que acham de construção. Então, acessem lá, está de forma gratuita para todos, sócios e não sócios, para estar, então, tirando qualquer dúvida relacionada a alguns temas. Dentro deles, é o que a gente está falando agora, que é a parada cardiorrespiratória, foi construído esse protocolo, uma diretriz lá, rápida, falando de tradicionalmente nós fazemos em outros pacientes que não sejam Covid, a parada ela é paciente quando está em ventilação mecânica, ela é feita associada ao AMBU, né, nesse momento. Então a gente sabe que para pacientes com Covid deve-se evitar a utilização de AMBU, principalmente pela formação desses aerosóis, aumentando o risco de contaminação. Foi feita também uma pergunta aí durante a live sobre a questão do uso de AMBU. O AMBU a gente vai tentar usar ele apenas como uma fonte de levar o oxigênio ao paciente, utilizando-se uma máscara, entre a máscara e o AMBU, um filtro, né? Esse filtro que seja um HMEF ou um filtro barreira, evitando então essa transmissibilidade desse vírus. E aí esse AMBU vai estar ali apenas ofertando oxigênio. Por isso, cada vez mais importante a tomada de decisão de que essa intubação ela seja uma intubação de que haja uma reserva, uma certa reserva para o paciente. Ou seja, não esperar que esse paciente evolua com tanta insuficiência respiratória, porque o processo da ventilação e da oxigenação desse paciente ele vai ser comprometido e provavelmente não vai ser revertido essa ventilação da forma que é tradicionalmente feita em outras situações de pacientes sem infecções contagiosas, né? Então, por isso que é importante, veja que as coisas vão se ligando uma coisa à outra. Então, é importante a gente ter esse cuidado, tá? Então, esse AMBU vai estar somente para a utilização desse oxigênio. E aí, a parada cardiorrespiratória, né, professor? A gente sabe, então, para esses pacientes específicos, a recomendação é de fazer em ventilação mecânica. Se o paciente tiver respiração espontânea, tentar fazer com que o médico ele consiga fazer a instituição dessa via aérea o mais rápido possível, né, nessa colocação dessa via aérea, que o paciente, então, seja logo colocado nesse paciente em ventilação mecânica, tá? E dentro dessa ventilação mecânica, com o café insuflado, vai ter todo aquele processo passo a passo na hora da intubação, clampear, se possível, através de uma
agora me fugiu o nome, Renault, a pinça de Renault, né? Fazer esse clampear lá, evitando então que aquele momento depois você deixa o ventilador no stand-by, conecta o ventilador tira do stand-by e tira essa pinça para que então inicie essa ventilação. E nesse momento se pede para ir poderia fazer tanto no modo VCV quanto no modo PCV. Preferencialmente sugere-se utilizar o modo VCV para garantir um volume para o paciente em torno de 6 ml por quilograma peso predito, uma frequência respiratória entre 10 a 12 incursões por minuto, um FiO2 em 100%, um tempo inspiratório de 1 segundo, que vai dar uma relação em torno de 1:5, 1:4, né? E sensibilidade, tornar essa sensibilidade menos sensível possível. Se você tiver no seu ventilador a opção de zerar essa sensibilidade, zera a sensibilidade. Se você não tiver, torne o ventilador menos sensível a detectar o esforço do paciente. E a pressão limite desse ventilador de alarme seja aumentado para uma pressão em torno de 60 centímetros de água, garantindo naquele momento que haja a compressão e descompressão do paciente da massagem torácica. Então, são essas informações que são importantes. A maioria dos pacientes, eles vão ter, boa parte, não maioria, mas boa parte desses pacientes, eles podem evoluir com assistolias, né? Principalmente as assistolias relacionadas a hipoxemias, né? Visto que uma das principais alterações de sinais e sintomas desses pacientes são as hipoxemias. Então, a gente tem que estar preparado que pode acontecer, sim, paradas cardiorrespiratórias para esse paciente e, mais uma vez, ter esse entendimento, principalmente de toda a equipe, que esse paciente não deve estar sendo abusado e, sim, levado em consideração a ventilação mecânica. Mais alguma consideração em relação a isso, professor? E estão perguntando aí sobre a questão da PIP zerada, tá? A PIP zerada, existem divergências, né, entre colocar em PIP 0 ou então garantir uma PIP de 5 para que, de repente, aqueles pacientes que estão precisando de uma PIP mais elevada, deixar uma PIP de 5, tá? Mas aí fica essas modificações, colocando uma PIP de 0 ou podem deixar com uma PIP de 5 ou um pouquinho maior, dependendo do risco do paciente que já esteja em ventilação mecânica, necessitando de uma PIP mais elevada. Professor Lindeberg. Não, nenhuma colocação a mais. É isso mesmo, o nosso protocolo é isso. Quando a PIP a gente preferiu colocar em zip, né? A gente tem uma possibilidade aí de aumentar essa pressão intratorácica, e se eu tenho uma PIP já lá no meu paciente, pode ser que aumente um pouco mais. E a gente não sabe o comportamento dessa pressão transmural quando eu estiver fazendo compressão. E é por isso que a gente preferiu colocar uma zip ao invés de PIP. Mas nada também contra, porque tem protocolos que utilizam PIP lá de 5. Então, isso vai meio do seu raciocínio. Você está baseado na literatura, você está baseado em uma evidência, né? Não saiu da sua cabeça. Então, também não tenho nada contra, não. Mas o nosso protocolo é zip, certo? É exatamente esses parâmetros que você colocou, professor Fabrício. E não tem muito o que mudar disso, não. Professor, já chegando nos nossos finais, tá? Nós finalmente aqui, eu queria fazer antes só uma colocação, antes de chegar nas considerações finais. Dentro daquela loucura que começou no início da pandemia, começou a viralizar um vídeo, que era a ventilação mecânica sendo utilizada, um ventilador para 5, para 4, para 3, e assim foi, né? E aí começou várias pessoas, e aí, vamos ventilar 2, ventilar 3, enfim, né? E aí viralizou, aí só deixando bem claro que a gente sabe que esse Brasil é muito grande e a gente não sabe o que é que se pode passar na cabeça e na pensamento de cada um, né? Então, dentro dessa perspectiva, deixar bem claro que já saiu, inclusive, artigos mostrando que se porventura você tiver a necessidade, a mecânica, a gravidade desses pacientes é tão alta que ventilar um paciente com um ventilador já é difícil. Imagine você ventilar com 3, 4. Um ventilador dividido para 3, 4 pacientes. Então, não cabe isso. Que, infelizmente, se chegarmos nessa situação de um colapso, como já existe em alguns estados brasileiros, infelizmente, é aquela situação que, infelizmente, eu vou compartilhar que nós vivemos isso, não é de hoje. Nós temos outras pandemias, e uma grande pandemia que nós temos aqui no nosso Brasil são as doenças relacionadas a acidentes automobilísticos, principalmente aos acidentes terrestres de moto, né? Eu acho que o professor Lindeberg ele tem muita propriedade em falar, em ser coordenador de um serviço, o maior hospital norte-nordeste
relacionado a vítimas de trauma, né, acidentes, né, neuro e traumato, e aqui também o Hospital Universitário ao qual eu faço parte, eu sempre brinco, é um mini HR, tá, Berg? É um mini HR, ou seja, nós temos essa demanda também muito grande de pacientes com essa sequela, e a gente se preocupa, né, dentro dessa perspectiva de saber se chegar nesse cenário de um paciente precisar, eu tenho um ventilador e tiver 2 pacientes, a gente infelizmente já passa para a situação de ter que escolher. Lógico, mais uma vez, fica muito pela equipe médica de tomar, ver as questões de viabilidade, não são decisões fáceis, são decisões difíceis, mas que infelizmente, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, a nova pandemia, isso apenas está tornando mais presente na rotina, que isso já fazia parte das nossas rotinas e que infelizmente estava, vamos dizer, obscuras ou poucas pessoas sabendo, né? Diante de uma pandemia agora, que ela não ataca mais A, B ou C, ataca todo mundo, onde não só pobres e ricos estão envolvidos, mulheres e homens, brancos ou pretos estão envolvidos, será que de repente a gente vai começar a ter mais espaço para discutir as nossas realidades, nossa saúde, seja saúde pública, saúde privada, certo? Então, acho que são já pensando o que é que a gente vai trazer de legado, o que é que vai acontecer com essa pandemia, né? Existem pensamentos, tem momentos que eu quero ter um pensamento negativo, tem momentos que eu quero ter um pensamento positivo, tá? Porque eu não vou ser iludido, eu não sou iludido porque eu já vivo 14 anos de terapia intensiva, 14 anos que nós gritamos, seja como profissionais da fisioterapia, seja como profissionais de saúde. Infelizmente, poucas às vezes escutados. Mas, ao mesmo tempo, temos que acreditar, temos que ter esperança. Esperança que algo desse tamanho vai poder modificar. Modificar, primeiro, as nossas instalações, as nossas infraestruturas. As nossas infraestruturas hospitalares estão aí mostrando, é débil, a quantidade é pequena. A nossa carência de profissionais capacitados. Primeiro, falta de profissionais e segundo, profissionais capacitados. Então, que a gente, quem sabe, essa nova pandemia mostre a importância de quantidade de profissionais e de contratação. Se eu perguntar ao professor Berg, antes dessa pandemia, quantos buracos na sua escala você tem? Se eu perguntar a qualquer lugar, quantos buracos você tinha? Todos vão ser unânimes. Eu tinha um buraco, eu precisava de dependentes mais 30, mais 40, mais 100, dependendo do serviço. Será que depois dessa pandemia tudo vai se voltar ao normal? Ou será que vamos ter voz à saúde? Mais uma vez, não a fisioterapia, falo pela saúde, né? E, por fim, dentro desse processo, a gente precisa agora ainda continuar achatando essa curva. A gente precisa fazer com que esse sistema que está cada vez mais querendo colapsar, como já fui falado, em alguns estados, infelizmente, já colapsando, né? Já colapsado, não só pela Covid, mas por outras pandemias, como já falamos, que essa curva precisa ser achatada. E para achatar essa curva, eu só consigo ainda enxergar um meio, que é o isolamento. Então, temos que cada vez mais, para aqueles que podem, conscientizar. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de educação continuada. Muitas das vezes a gente acha que a informação que para a gente é muito clara, é tão óbvia, mas para às vezes o cara que está do seu lado, às vezes é nosso pai, nossa mãe, nosso tio, não está tão óbvio assim. E que nós temos que ter esse processo contínuo de agente de saúde, transformador, de fazer conscientizar, de formar pessoas, não só os pacientes, mas a todos aqueles. Seja a fisioterapia, ela é prevenção, ela é promoção, ela é reabilitação. Então, temos também um papel de promoção e de prevenção. Então, nós temos esse papel também. Eu queria já deixar agradecer essa oportunidade de estar aqui dividindo mais uma vez esse espaço com essa grande referência, de dizer uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, o professor Lindenberg sabe disso, eu só estou aqui externando publicamente, mas todos os momentos que eu posso, eu falo para ele o quanto eu tenho uma admiração por ele, sei que ele pôde acompanhar a minha história de crescimento dentro da fisioterapia, a qual eu tinha o orgulho de assistir aulas de Berg na minha formação acadêmica do 7º, 8º período, e hoje poder dizer que eu tenho a grande honra da fisioterapia ter me dado ele como amigo. Um amigo conselheiro, um amigo que eu troco minhas dúvidas, um amigo que, quando a gente está nos congressos, tem tanta história para a gente contar, né? Para a gente rir, né? Mas não é só de ciência, mas de principalmente cumplicidade e amizade. Uma pessoa que eu tenho toda a admiração do mundo por essa pessoa ímpar,
de caráter impecável, chamado professor Hindenberg. Então, o professor Hindenberg disse que nunca tinha feito live, também é a minha segunda live, viu, professor? Eu estou participando da minha segunda live. A minha primeira, pronto. A minha primeira, quando o professor Hindenberg disse que é a primeira dele, então me sinto lisonjeado poder fazer, mas nós temos essa missão, né, professor? Nós temos essa missão, tá dentro da gente, de passar conhecimento, de transmitir, de poder ajudar nesse cenário. Então, foi dentro dessa perspectiva que eu comecei a entrar na live com o professor Djaci, que me convidou pela primeira vez, e todas as lives que forem necessárias, com o objetivo de educar, com o objetivo de ensinar, eis-me aqui para ajudar, para transformar, e eu queria compartilhar, agradecer ao professor Hindenberg por ter aceito esse desafio da Sobrafy Regional Pernambuco. Professor Fabrício, para mim foi uma honra, eu fico muito envaidecido pelas suas palavras, né? Da mesma forma, o respeito meu pela sua pessoa é um respeito enorme, porque foi uma pessoa que saiu daqui, foi para Petrolina e assim revolucionou. Claro que tem outros nomes em Petrolina, tem outros profissionais excelentes, mas a sua pessoa deu um pulo, fez crescer a fisioterapia e principalmente um aspecto que eu acho de extrema importância, que é a pesquisa, né? O seu perfil é de um pesquisador e um administrador nato dentro da fisioterapia. E não foi à toa que, de repente, eu chego em Petrolina e o professor Fabrício é chefe do serviço de imagem do Hospital de Petrolina, né? O pessoal do serviço de imagem perguntando ao professor Fabrício se não libera ou não libera o exame, etc. E para mim foi uma honra, para mim foi muito gratificante eu presenciar aquela ligação lá, onde estavam lhe questionando sobre o serviço de imagem. Eu acho um profissional ímpar, né? Quanto a esse momento, já que a gente está nas considerações finais, quanto a esse momento, eu não critico algumas coisas, mas eu tenho um pensamento diferente, tá? Eu não quero ser herói, eu quero ser reconhecido. Eu quero que a minha profissão seja reconhecida. E a minha profissão ser reconhecida significa dizer que eu tenha mais profissionais dentro dos hospitais, que eu tenha um reconhecimento que aquele paciente saiu e teve uma grande influência, teve um grande impacto da fisioterapia para aquele paciente evoluir bem, né? Herói eu não quero ser, porque herói, no final das contas, tanto os heróis quanto os anti-heróis, né? Wolverine morreu, não é? E era herói. Batman e Robin também. Robin foi embora. Batman e Super-Homem, Super-Homem também. Bonnie e Clyde, Lampião. Se for muito herói morrer, eu não quero ser herói. Eu quero reconhecimento da minha profissão. E reconhecimento vai de valorização. Valorização de tudo, né? Uma vez eu estava conversando com uma colega e até coloquei para ela, foi um pseudo, né, elogio, quando o médico plantonista chegou e disse: tu és uma danada, porque ela fez um procedimento e o paciente melhorou. Aí eu fico me perguntando, se fosse um médico que tivesse feito um outro procedimento lá, médico, e esse paciente melhorasse, ele iria chegar e dizer: rapaz, tu és um danado? Não, eu acho que o elogio não seria esse. Então é esse tipo de elogio que não me engrandece. Eu quero um elogio de verdade, eu quero um reconhecimento de verdade, que alguém chegue e diga: olha, realmente ele melhorou por sua competência, ele melhorou porque você fez isso, se não fosse você, ele não teria evoluído, reconheço. Então é esse tipo de reconhecimento. E claro que a gente tem um reconhecimento financeiro também, né? Porque ninguém está vivendo aqui de sacerdócio, né? Os salários são absurdamente, se você for ver a diferença, é uma diferença abismal do salário de certas profissões. E certas propostas que a gente tem aí, não desmerecendo outros profissionais, mas a gente está ganhando menos do que outros profissionais, às vezes. Então, é isso que eu quero. Reconhecimento e não ser herói com capa ou sem capa. Não quero ser herói e não quero isso para a minha profissão, né? Respeito todos os que postam lá, que heróis, etc. É uma forma de você expressar, mas a minha forma é reconhecimento. E quanto a essa crise, eu acho que a gente está aprendendo muito. Nós aprendemos e temos muito a aprender. A cada dia eu vejo que não sei de nada. A cada dia, quando eu termino de tabular os dados, que vou analisar, quando eu olho lá, tem 90 pacientes para analisar, esse aqui melhora, esse não melhora, esse está fazendo PSIL ou não está, eu vou reduzir o que nesse, vou conversar com o pessoal o que desse, e eu vejo, poxa, a gente não sabe de nada, pelo menos eu não sei de nada, tenho muito o que aprender.
Aí paro ali, vou dar uma olhada em um artigo. Peraí, um artigo, será que tem um artigo falando sobre isso? Aí vou buscar e não encontro. Aí junto dois para unir. Eu acho que crescemos muito e vamos crescer muito mais ainda. Como dizem, diante de toda tragédia, tem um crescimento. Né? Ultrassom surgiu onde? Ultrassom terapêutico surgiu onde? Na guerra, para a detecção de minas, né? Dos navios, para detectar as minas aquáticas lá e etc. Então, diante de toda a tragédia, tem que ter um crescimento. Né? Não pode ser só a tragédia. E dessa pandemia do Covid, eu acho que a gente vai tirar, sim, um grande crescimento para a profissão de fisioterapia, para as outras profissões também, porque todos estão crescendo diante desse desconhecido, né? E eu acho que vai ser um alavancar de todas as profissões, principalmente fisioterapia. Que bom. Espero que a oportunidade que está sendo dada seja aproveitada, né, professor? Que todos nós, e aí nesse processo a importância de cada um saber ocupar os seus espaços, porque as oportunidades estão sendo dadas, né? Eu acho que dentro do cenário da fisioterapia, da terapia intensiva, dentro da minha história que eu tenho de 14 anos dentro da terapia intensiva, eu nunca vi tanta possibilidades, né? Tantos cenários sendo colocados, né, para a fisioterapia, para que a gente possa, então, de repente, fincar o nosso papel, porque a gente precisa, mais uma vez, deixar claro para a sociedade, né? A sociedade, qual é o papel do fisioterapeuta? Eu acho que ainda falta muito a sociedade reconhecer, não é por falta de conhecimento, não é porque ele é ignorante, não é porque ele não quer reconhecer, porque ele não sabe. Ele não sabe que existe um fisioterapeuta lá dentro da terapia intensiva, tratando, cuidando do paciente. Tantas discussões que a gente fala que na hora de uma visita, em que você está lá, na hora que o paciente está lá, a família está fazendo a visita ao paciente, o fisioterapeuta é o primeiro a correr para ir para o cantinho, não chegar lá para o paciente, ao familiar e se mostrar, se apresentar. Então, eu também quero acreditar, professor, compartilho tudo isso, que eu espero que a passar por esse momento seja um momento de valorização, de reconhecimento, que a gente possa, nesse momento agora, fincar mais uma vez a nossa importância importância social na melhoria dos pacientes, na reabilitação desses pacientes. E quem sabe, naturalmente acontece uma outra etapa, que é a valorização, né? A valorização ela não pode vir sem um reconhecimento, certo? Porque senão ele fica escasso, fica sem valor. Ele ganha um valor, mas depois se perde. A gente tem que primeiro fazer o reconhecer para depois ser valorizado. Tá? Então, espero que a gente consiga galgar esses espaços que estão sendo, para mim, ao meu ver, muito bem abertos. Agora temos que saber aproveitar. Professor Berg, satisfação. Coloco-me à disposição aí também no meu Instagram, para que, porventura, ficaram algumas dúvidas. Do mesmo jeito, o professor Lindenberg vai ficar aí com o seu Instagram disponível para tirar dúvidas que, porventura, tenham ficado. Não deu para tirar, foram muitas perguntas aqui, professor. Eu tentei seguir aqui uma linha de raciocínio. À medida que a gente ia vendo algumas perguntas, eu ia colocando aqui no nossa discussão, mas com certeza ficaram outras perguntas a serem esclarecidas e a gente se coloca à disposição através do nosso Instagram. O próprio Instagram da Sobrafi também fica à disposição. Agradecer a todos, a todos, dar uma boa noite e espero que vocês continuem desenvolvendo a grande e verdadeira fisioterapia com amor e com certeza os resultados vão vir para a nossa população. Abraço, professor. Professor Fabrício, eu não sei se está me escutando. Está me escutando? Estou ouvindo. Pronto. Para mim o som desapareceu, então eu não sei o que é que aconteceu. Como eu disse, eu não sou bom de live, eu não vou mexer em nada aqui que vai e cai. Então acho que vai terminar. Você vai encerrar agora? Então assim, eu só queria dizer para todos, você encerra, por favor, que eu não estou mais escutando nada. Depois que eu falei, não acabou sua fala, não escutei mais nada. A todos os colegas que estavam na live e que ainda estão aí, já quase 2 horas de live, eu acho. Eu estou à disposição, como o professor Fabrício se colocou. Tem o meu Instagram, vocês podem entrar em contato com o Instagram, tem o WhatsApp. Pode ser que eu demore um pouquinho a responder, porque estou bem atarefado, mas estou à disposição de todos vocês. Tem lá o canal no YouTube, se quiserem dar uma olhada. Então, me coloco à disposição, porque eu acho que a nossa função enquanto a Sobrafi
é exatamente essa, partilhar o pouco que a gente sabe, que a gente possa partilhar para que essa profissão possa crescer. E uma coisa que é uma máxima que muita gente diz e que eu repito, quanto mais eu partilho, mais eu aprendo. Eu acho que o professor Fabrício também partilha desse pensamento, tá? Então, estou deixando aqui, professor Fabrício encerra a live. Estou deixando aqui um grande abraço e um agradecimento a todos que estavam aqui conosco até esse momento. E, mais uma vez, me coloco à disposição pelo canal que vocês quiserem para que a gente possa conversar um pouco mais, tirar dúvidas ou discutir alguma coisa. Professor Fabrício, foi uma honra enorme. E aí fica na minha primeira live, foi com o professor Fabrício. Foi excelente, meu amigo. Satisfação, professor. Então, em nome da diretoria regional Pernambuco, da Sobrafi, gostaria de finalizar, agradecer, dizer para aqueles que têm dúvidas, sempre busquem as melhores saídas em cima de evidências científicas, de associações que nos representem dentro da Sobrafi, as associações médicas da MIB, enfim, tantas as associações que estão aí, científicas, buscando sempre de forma séria, correta, organizada, transportar, passar as informações. Então, é em cima dessas informações que a gente tem que estar buscando e ter muito cuidado com aquelas informações que não tem, de repente, critérios, que não tenham informação, fake news, enfim, ter muito cuidado nessas informações, tá? Desejo a todos uma boa noite e, com certeza, em breve teremos mais novidades aí da Regional Pernambuco. Forte abraço!